Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom. A gente fala com o juiz Dr. Thales de Nóbrega. Doutor, nós vivemos nesse momento, o município de Querência, um momento de bastante apreensão, né? Uma série de furtos, de assaltos. Como a gente já tinha comentado antes, parece que os criminosos estão cada vez mais audaciosos, câmeras de segurança não estão coibindo as ações dele. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o senhor, né, enquanto juiz aqui da cidade, vê esses assuntos. E também, é claro, que sempre tem aquela conversa que rola nos grupos, as mídias sociais, polícia prende, a justiça solta. Qual que é o posicionamento em relação a isso? Boa tarde, senhores, população de Querência. Eu sou magistrado de Querência desde 2017, né? Não cheguei agora, conheço a realidade da cidade e concordo. Ultimamente a gente recebe essas notícias, né, de furtos e assaltos que acontecem na cidade. Isso se tornou mais frequente nos últimos dias, né? Querência sempre foi uma cidade relativamente pacata, né? Mas o fato é que nós estamos trabalhando, né, em relação a tudo isso. Eu, por exemplo, e a minha equipe, nós estamos em plantões sucessivos, né, de finais de semana também. Ou seja, há 3 finais de semana nós trabalhamos pelo polo inteiro, que engloba a Vila Rica, Confresa, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, Querência. Muitas pessoas falam a respeito da justiça soltar, né? Não é verdade, né? A gente hoje acaba recebendo muitas informações e contra-informações, né? Ou seja, as pessoas ficam um pouco sem entender o que acontece, mas obviamente muitos me conhecem aqui na cidade. Eu estou desde 2017, né, como eu já disse, e a atuação sempre foi uma atuação equilibrada, né? Sempre foi uma atuação atenta aos anseios da sociedade, né? Queria dizer para a população de Querência que eu sou um popular de Querência, né? Eu sou um de vocês e eu estou junto, né, da sociedade. Vou afirmar aqui que nós não toleramos impunidade, nós não toleramos sequências de crimes patrimoniais. Muito se diz, por exemplo, que em relação a menores, por exemplo, algumas pessoas vão às redes sociais, né, e falam que quando o suspeito é menor de idade, nada acontece com ele, né? É comum as pessoas falarem isso. É mentira. Claro que pode ser internado, né? Que nos efeitos práticos isso acaba se comparando muito com uma prisão, né? A internação, o adolescente é internado, vai para uma instituição de um sistema socioeducativo, ou em Barra do Garças, ou em Cuiabá. Mas o fato é que essas contra-informações acabam, inclusive, incentivando, né, menores à prática de crime, porque eles acham que estão cobertos, né, de impunidade, mas não é verdade, né? A lei autoriza a decretação de prisões preventivas no caso de adultos, né? Casos de reiteração criminosa, né? Necessidade de garantia da ordem pública. E no caso de menores também, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a internação no caso de reiterações de crimes graves, né? Ou seja, adolescentes também podem ser internados, né, se ficarem praticando assaltos na cidade. Então, é uma falsa ideia que se propaga, né? Eu acho até interessante a imprensa tocar nesse assunto e realmente ir atrás para ver como que funciona o nosso sistema judiciário. E assim, as instituições elas trabalham em conjunto. A gente tem aqui um coronel da Polícia Militar que é um profissional muito bom, que é o Coronel Chus, né? Recebemos agora o delegado de polícia novo que acabou de ingressar no concurso e está
super animado com a carreira. Temos um promotor de justiça que já está aqui há mais de 4 anos, né, sensível também a essa realidade, e eu estou aqui há mais de 5 anos, né? Então, assim, vou refrisar, população de Querência, em hipótese nenhuma nós permitiremos que a cidade saia do controle, até porque existem mecanismos legais adequados para cada situação. É óbvio que, por exemplo, como magistrado, né, não se pode sair decretando prisões, inclusive de pessoas inocentes, né, que seria um absurdo, mas dentro dos requisitos legais de fundados indícios de autoria, né, e necessidade de garantia da ordem pública, nós nunca nos furtamos, né, a esse tipo de decisão, de decretar a prisão. Nós estamos aqui para isso e não aceitamos nenhum tipo de pressão externa ou qualquer tipo de interferência na nossa independência funcional, né? Então, eu acho que é uma questão que deve ficar bem clara, que muitas vezes as autoridades não se manifestam publicamente em busca de holofotes, né? Mas nós trabalhamos diariamente, né, ali no nosso reduto, dentro do processo, né, por escrito. Eu não posso mencionar caso a caso, mas o que eu posso dizer é que os requisitos de prisão preventiva estão aí para isso, e os requisitos de internação de adolescentes também estão aí justamente para isso. Então, esse é um esclarecimento e é uma resposta para a sociedade que muitas vezes não sabe muito bem o que está acontecendo, e às vezes os suspeitos não são presos em flagrante, mas depois disso ocorre uma investigação policial e eventualmente são presos, mas às vezes isso não é divulgado, né? O que só é divulgado é que foi cometido crime, por exemplo, e só, né? Eles não foram encontrados. Mas, assim, houve uma investigação policial, né? Houve uma denúncia, um pedido do Ministério Público, e houve uma decisão que decretou, né, as prisões. Agora, não me recordo de casos violentos envolvendo assalto que a gente tenha concedido a liberdade. Não, pelo contrário, nós temos casos que foram decretadas as prisões, né? Como eu mencionei, muitas vezes o crime ocorre porque as atribuições elas são distintas, né? Então, cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo, por exemplo, né? É óbvio que não temos recursos materiais, né, e humanos para estar em todos os lugares indistintamente. E noticiado que, por exemplo, um fato criminoso ocorreu, né, e gera esse espanto, né, na sociedade. Mas, obviamente, existe por trás disso, logo em seguida, uma investigação da Polícia Civil, né? E aqui eu queria mencionar que eu vejo, né, pessoalmente eu vejo a Polícia Militar fazendo o seu trabalho, né? Claro que não em condições perfeitas e impecáveis, porque isso jamais vai acontecer em nenhum local, né, do mundo, inclusive, mas tudo que é possível realmente está sendo feito pela Polícia Militar e a Polícia Civil também. Nós estamos vivenciando aqui a troca de um delegado de polícia, ele acabou de chegar, então jamais, né, ele pode ser crucificado, né, agora, porque tem pouquíssimos dias que ele está trabalhando, mas o que eu posso dizer é que ele está empenhado. Obviamente, ele acabou de ingressar na carreira, então imaginem, né, uma pessoa que acabou de ingressar na carreira, ele está empolgado e está disposto a trabalhar bastante. Agora, é óbvio que quem está por trás de toda essa divulgação e todo esse terror, a gente, né, não sabe, mas assim, existe, em troca de todos os crimes que acontecem, existe uma investigação, né? E muitas pessoas podem ser presas depois da prática do crime. Não necessariamente são presas em flagrante, né? Mas elas podem ser presas depois do crime. Então, por exemplo, podemos perceber várias pessoas que foram presas, né? Inclusive em casos de homicídio, de grandes repercussões que as imagens pegaram, né? E a Polícia Civil fez um trabalho de investigação, representou pela decretação da prisão preventiva, o Ministério Público foi favorável e o juiz decretou a prisão.
Claro, não vou mencionar casos aqui específicos, mas é só voltar no tempo, né? E a gente pode ver que isso aconteceu. Então, essa falsa sensação de que não foi pego em flagrante, né, é justamente uma falsa sensação de impunidade, porque nada impede das pessoas serem presas depois, eventualmente com a decretação de prisão, né? Doutor, nós temos aqui um exemplo já dessa relação de divulgação, né? Um evento que aconteceu ontem, né, em um supermercado, onde os 2 meliantes fugiram, porém, logo mais, poucas horas depois, a polícia, em investigação, juntamente com a Polícia Civil Militar, conseguiram apreender um dos envolvidos. Fala pra gente um pouco mais sobre isso, e também a população a vítima deve ir até a polícia e fazer o boletim de ocorrência, coisa que às vezes não está sendo feito. Sim, senhores, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Em relação a esse episódio, é claro que eu não vou entrar no mérito do episódio, né? E acho que até envolve um adolescente, né? O adolescente está detido na delegacia, nós não recebemos ainda o expediente, né, da apreensão dele, mas acho que ainda hoje receberemos, né? E ainda hoje decidiremos se ele será solto ou não, ou será internado. Depende também de um pedido do promotor de justiça, né, e também, eventualmente, do delegado. Mas essa questão das denúncias é uma questão importante, porque muitas vezes os crimes ocorrem e as pessoas acabam não denunciando, achando que ficarão impunes. Então, eles já acham que os crimes ficarão impunes e por isso eles não denunciam, facilitando ainda mais a impunidade. Então, como eu falei, se as pessoas eventualmente não são presas em flagrante, nada impede de ocorrer uma investigação séria da Polícia Civil, inclusive por meio de imagens, de câmeras. Essas pessoas podem ser identificadas e a Polícia Civil pode apresentar ao Poder Judiciário suspeitos, né? A gente nunca fala em pessoas que praticaram efetivamente o crime só depois de uma sentença, né? Obviamente uma sentença transitada em julgado. Mas as pessoas podem e devem denunciar. Isso é extremamente importante. Muitas vezes, o que acontece? Às vezes o próprio delegado, ou o promotor, ou o juiz tem uma percepção de que aquela pessoa não tem antecedentes, ou não tem passagens, ou não tem inquéritos, justamente porque não houve uma denúncia. Então, olhando o histórico da pessoa, não tem nada. Fica, né, aquela falsa percepção de que não, essa pessoa ela pratica vários crimes, mas nada aconteceu com ela. Mas onde estão, né? Onde estão as denúncias? Onde estão os inquéritos? Onde estão, né, os pedidos de prisão? Então, assim, eu acho interessante passar essa mensagem para a população, no sentido de que, às vezes, muitas pessoas vão para a mídia, né, e dizem abertamente: não acontece nada, eles são menores, a lei protege, e assim, gerando uma falsa sensação de impunidade, gerando, de certo modo, um pavor, né, na sociedade. Só que as pessoas falam como se fossem especialistas em direito e muitas vezes não são, né? Então, assim, existem mecanismos jurídicos para se trazer a paz no município, né? Lei nenhuma brasileira vai garantir a impunidade. O que acontece é que, em alguns casos específicos, não existem elementos que comprovem os requisitos que estão na lei. Mas esse alarde, né, é um alarde desnecessário, né? Então, acho que por isso, às vezes, um dos papéis do Poder Judiciário é justamente trazer a paz para a sociedade, trazer essa sensação de que as leis são cumpridas aqui no município, né? E de fato são, entendeu? Durante todos esses anos, quantas pessoas não foram presas, quantas pessoas não foram soltas, independentemente se são condenadas ou se são absolvidas, os casos claramente são analisados, né? As investigações foram realizadas, né? O Ministério Público atua também de forma bem presente nos casos. Então, essa falsa percepção de impunidade, ela é realmente falsa, né? E divulgada justamente para trazer esse alarde que dá ibope, né? Que chama a atenção. Então, pessoas falam asneiras justamente para receber essa atenção
de outras pessoas, né, em redes sociais e etc. Mas a gente trabalha com isso de maneira confortável, né, e sabe que isso é parte do nosso trabalho, né? A gente tem que atuar de maneira bem tranquila e bem serena para não cometer injustiças, né?